nobres vereadores, nobre vereadora, os nossos internautas que nos assistem às suas casas, senhoras e senhores que fazem aqui presentes, nossos funcionários. Gostaria de registrar aqui a presença da senhora Miriam Brito Bezerra, que é a presidente da Condicap, o senhor Emerson Artner, que é secretário de Turismo, o senhor Luiz, que é o gerente da Casan. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura, em conformidade com o artigo 187 do regimento interno desta Casa, para apreciação das contas do município de Balneário Piçarras, relativos ao exercício 2012. A sessão se reduzirá em 30 minutos para leitura, discussão e votação. Esse tempo é em conformidade com o nosso regimento interno no artigo 187. Solicito a leitura do parecer da comissão sobre as contas municipal do exercício 2012. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Projeto de decreto número 1/2014. Dispõe sobre a apreciação das contas do município de Balneário Piçarras, estado de Santa Catarina, relativas ao exercício de 2012, em conformidade com o artigo 185 do Regimento Interno e da outras providências. O presidente da Comissão Permanente de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores de Balneário Piçarras, estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas do município de Balneário Piçarras, estado de Santa Catarina, referente ao exercício financeiro de 2012, mantidas as restrições apontadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e pela Comissão Permanente da Câmara Municipal. Artigo 2º. Faz parte integrante deste projeto de decreto o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o respectivo parecer da Comissão Permanente, relativo às contas do exercício financeiro de 2012. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2014, Comissão Permanente Única, Antônio Luiz Beduschi, presidente da comissão, e Leandro Reste, relator. Era o que tínhamos. Solicito a leitura do parecer da comissão sobre as contas municipal do exercício 2012. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça que dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, estado de Santa Catarina, relativas ao exercício de 2012 e da outras providências. Relatório. Pedido de reexame do parecer prévio do TSE/SC. Senhor Presidente, verso presente sobre a prestação de contas pela administração financeira do município de Balneário Piçarras do ano de exercício de 2012. Do prefeito municipal Humberto Luiz Teixeira. Antes de analisarmos a prestação de contas de 2012, processo número PCP 13/00428705, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a presente comissão deve analisar o parecer prévio emitido. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu parecer de número 255 no seguinte sentido. 6.1. Emite parecer, recomendando à Egréria Câmara Municipal de Balneário Piçarras a aprovação das contas anuais do exercício de 2012 do prefeito daquele município à época, com as seguintes ressalvas e recomendações. 6.1.1. Ressalvas. 6.1.1.1. Déficit de execução orçamentária do município da ordem de R$ 8.287.476,35, representando 13,98% da receita arrecadada do município no exercício em exame, aumentando em 197,99% pela exclusão do superávit orçamentária do Instituto/Fundo de Previdência e ou Fundo Fundação Autarquia de Assistência ao Servidor, em desacordo com os artigos 48b da Lei nº 4.320/64 e parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101/2000, LRF, parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior, R$ 4.995.455,86.
6.1.1.2, déficit financeiro do município da ordem de R$ 2.345.010,04, resultantes do déficit orçamentário ocorrido no exercício em exame, correspondendo a 3,96% da receita arrecadada no município no exercício em exame, em desacordo com os artigos 48b da Lei nº 4.320/64 e 1ª da Lei Complementar nº 101/2000. 6.1.1.3. Ausência de aplicação integral no primeiro trimestre de 2012 dos recursos do Fundeb remanescentes do exercício de 2011, em descumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007. 6.1.2. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo a adoção de providências imediatas quanto às irregularidades relativas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, mencionadas no capítulo 6 do relatório DMU, para que 6.1.2.1. Encaminhe os atos de posse dos conselheiros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o artigo 88 da Lei nº 8.069/90, com disposto no artigo 2º da Resolução CONANDA 105/2005. 6.1.2.2. Remeta o plano de ação e plano de aplicação referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FIA, de acordo com o disposto no artigo 260, parágrafo 2º da Lei nº 8.069/90, com o artigo 1º da Resolução do CONANDA, número 105, de 15 de junho de 2005. 6.2. Solicita à Egréria Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras que comunique a essa Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6.3. Determina a ciência deste parecer prévio à Câmara Municipal de Balneário Pissarras. 6.4. Determina a ciência deste parecer prévio, bem como do relatório e voto do relator e do relatório DMU número 4.959/2013, que fundamentam ao responsável nominado no item 3 dessa deliberação e à Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras. Ata número 84/2013. 8. Data da sessão: 18/12/2013, ordinária. Por outro vértice, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, de parecer número 21756/2013, tem parecer divergente com parecer recomendado à Câmara Municipal a rejeição das contas do município de Balneário Pissarras relativas ao exercício de 2012, juntando o relatório detalhado com jurisprudências. Citado para sanar tais irregularidades, o senhor Humberto Teixeira protocolou documentos. Ato seguinte, a Diretoria de Controle dos Municípios apresentou o relatório técnico, consignando remanescentes as seguintes irregularidades. 9. Restrições apuradas. 9.1. Restrições de ordem legal. 9.1.1. Déficit de execução orçamentária do município da ordem de R$ 8.287.476,35, representando 13,98% da receita arrecadada no município no exercício em exame, aumentando em 197,99% pela exclusão do superávit orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência e o Fundo Fundação Autarquia de Assistência ao Servidor, em desacordo com o artigo 48b da Lei nº 4.320/64 e parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101/2000, parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior, R$ 4.995.455,86. Registra-se que a unidade empenhou despesas com recursos de convênio não recebidos no exercício de 2012, no montante de R$ 6.685.660,26. 9.1.2. Déficit financeiro do município da ordem de R$ 2.345.010,04, resultantes do déficit orçamentário ocorrido no exercício em exame, correspondendo a 3,96% da receita arrecadada no município no exercício em exame. Em desacordo com o artigo 48b da Lei nº 4.320/64 e artigo 1º da Lei Complementar nº 101/2000,
registra-se que a unidade empenhou despesas com recursos de convênio não recebidos no exercício de 2012. 9.1.3. Aplicação parcial no valor de R$ 282.218,69 no primeiro trimestre de 2012, referente aos recursos do Fundeb remanescentes do exercício anterior, no valor de R$ 317.324,20, mediante a abertura de crédito adicional em descumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º. Conclui seu parecer assim redigido. Em razão do exposto, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, entende que as contas apresentadas pelo município, cuja prestação ora se examina, evidenciam a inadequação da gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da entidade e com amparo na competência conferida pelo artigo 108, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 202/2000, manifesta-se. 1. Pela emissão de parecer recomendando à Câmara Municipal a rejeição das contas do município de Balneário Pissarras relativas ao exercício de 2012, notadamente em razão do item 9.1.1 da conclusão do relatório número DMU/4.1959/2013. 2. Por determinar ao chefe do Poder Executivo Municipal que 2.1. Tome as medidas necessárias para aplicar, além do percentual legalmente previsto, o montante que deixou de aplicar no exercício de 2012 por força do disposto no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007, disto fazendo comprovação à Corte até a próxima prestação de contas anual. 3. Pela determinação, a Diretoria de Controle dos Municípios para que 3.1. Instaure o procedimento adequado à verificação 3.1.1 do déficit de execução orçamentária constatado. 3.1.2 das responsabilidades pela omissão quanto à obrigação de utilizar no primeiro trimestre os recursos do Fundeb que deixaram de ser aplicados no exercício anterior, no máximo 5%, mediante abertura de crédito adicional. 3.1.3 omissão na elaboração dos planos de ação e de aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, FIA, caracterizando o malferir do artigo 260, parágrafo 2º da Lei Federal número 8.069/90, com o artigo 1º da Resolução CONANDA número 105/2005. 3.1.4 da conformação do Conselho de Acompanhamento do Fundeb à margem do estabelecido pelo artigo 24.3 da Lei Federal 11.494/2007. 3.2 acompanha o cumprimento da decisão a ser exarada pela Corte a eventual tipificação de reincidências no exame que processará do exercício seguinte. 3.3. Inclua o município na sua programação de auditorias no exercício de 2013 e 2014 para a verificação in loco do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 4. Pela imediata comunicação ao Ministério Público Estadual para fins de subsidiar eventuais medidas como recomendação, ação civil pública, ação de improbidade administrativa e ou ação penal, em razão 4.1. Da omissão em realizar de despesas com os recursos do Fundeb remanescentes do exercício anterior, descumprindo o disposto no artigo 60 do ADCT, no artigo 21, parágrafo 2º da Lei nº 11.494/2007, fato que, se confirmado, pode justificar a atuação corretiva ou preventiva do Ministério Público da Comarca, assim como, eventualmente, subsidiar a ação civil pública, visando impor à administração local a obrigação de realizar dos gastos que não foram realizados no exercício em exame, assim como a apuração de eventual tipificação do crime previsto no artigo 315 do Código Penal Brasileiro. 4.2. Da possível omissão do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, caracterizada pela não elaboração dos planos de ação e de aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, contrariando o artigo 260, parágrafo 2º da Lei Federal número 8.069/90 e artigo 1º da Resolução CONANDA número 105/2005, o que, se confirmado, pode inclusive tipificar condutas previstas no artigo 10.11 da Lei número 8.429/92. 5. Pela comunicação do parecer prévio à chefe do Poder Executivo nos termos de propugnado pela instrução técnica, estendendo-se o conhecimento da decisão da Corte ao Poder Legislativo Municipal.
6. Pela solicitação à Câmara Municipal de Vereadores para que comunique à Corte o resultado do julgamento e ressalva propugnados pela instrução. Florianópolis, 2 de dezembro de 2013, Diogo Roberto Rigenberg, procurador do Ministério Público junto ao TSE-SC. Ato contínuo, o Procurador-Geral, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Dr. Márcio de Souza Rosa, assim se pronunciou. Diante do exposto, este Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, representado por seu Procurador-Geral, manifesta-se de acordo com o parecer número MPTC-21756-2013, com exceção do item 4, referente à imediata comunicação ao Ministério Público Estadual para fins de subsidiar eventuais medidas como recomendação, ação civil pública, ação de improbidade administrativa e ou ação penal. Em suma, o Ministério Público mantém o parecer recomendando a rejeição das contas do exercício 2012 do então prefeito Humberto Luiz Teixeira, não entendendo viável o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, tendo como recomendação o ingresso de ações como ação civil pública, ação de improbidade administrativa e ou ação penal, em razão de depender de julgamento e possíveis recursos. Seguindo na análise das contas em apreço, temos que aprofundar nosso estudo no termo de compromisso número 49, em razão das incertezas constantes nesse termo de compromisso. Trata-se de obtenção de recursos na ordem de R$ 9.975.000, autorizados através da portaria número 34, de 26 de janeiro de 2012, junto ao Ministério da Integração Nacional. Em relação ao termo de compromisso número 49, foram empenhadas as notas números 1417/2012 e número 1824/2012, no montante de R$ 9.975.000, inscritos em restos a pagar no montante de R$ 6.998.266,17, sendo repassado o montante de R$ 3.990.000 durante o exercício de 2012, restando o repasse de R$ 5.985.000, conforme relatório. Breve resumo do relatório. Assim inicia. Trata-se de processo administrativo encaminhado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para fins de assessoramento jurídico do Ministério de Integração Nacional no controle interno da legalidade dos atos administrativos na execução do termo de compromisso número 49/2012, firmado com a Prefeitura Municipal de Balneário Pissarras, que tem por objeto a execução da reconstrução da praia central do município por meio de aterro hidráulico, bem como a revitalização da orla danificada por ressacas intensas que ocorreram em outubro de 2011. Reconhecida a situação de emergência e por meio da portaria de número 34, de 26 de janeiro de 2012, foi autorizado o empenho no valor de R$ 9.975.000. O projeto indicado pelo município, contendo volume ideal de aterro da ordem de 786.000 metros cúbicos para recompor a praia, bem como a necessidade de se utilizar uma draga do tipo Hopper, com capacidade de 2.500 metros cúbicos, considerando uma distância de mobilização da ordem de 850 milhas náuticas, o referido projeto subsidiou o memorial descritivo que compôs o processo licitatório a ser aberto para execução da obra. Foram abertos 2 processos licitatórios, ambos resultaram desertos, sendo a concorrência número 46/2012 e a concorrência 53/2012. Como resultado da dispensa de licitação número 75/2012, nos termos do artigo 24 da Lei número 8.666/93, foi firmado em 3 de novembro de 2012 o contrato número 117/2023 para aterro da Praia Central, com volume de 591.990,96 metros cúbicos. Solicitado revisão do plano de trabalho, uma vez que a draga estava em Viana do Castelo, Portugal, sendo necessário o aumento de 4.712,91 milhas náuticas para deslocar o equipamento, sendo que na mesma data, 27 de 11 de 2012, o município encaminhou a prestação de contas parcial relativos aos recursos repassados da primeira parcela. Em 26 de 11 de 2012, foi solicitada pelo município a contemplação de 5 milhões de recursos para concluir a obra, solicitando alteração do plano de trabalho.
Por meio do ofício número 015/2013, de 7/3/2013, o município apresenta esclarecimentos e solicita que seja desconsiderado o ofício anterior, que solicitava a redução do volume de drenagem por conta do aumento da distância de mobilização de equipamento, por entender que o aditivo que deu causa ao ofício é nulo de direito e que a empresa vencedora deveria respeitar o processo licitatório original. O município informou a anulação do termo aditivo número 001/2012, que havia determinado a redução do volume de areia, sem alterar os valores inicialmente contratados, sendo que a empresa Aliança Projeto e Construção Limitada, contratada para realizar o acompanhamento e fiscalização da obra, conclui que o volume total deslocado de areia na obra entre 6/12/2012 e 20/5/2013 teria sido de 455.180,13 metros cúbicos, e ao final requerendo posição do Ministério sobre as irregularidades apontadas, aduzindo que não é possível a verificação da obra sem levantamento topográfico e seria respeitado o contrato original em razão do volume de areia contratado. Continua no seu parecer jurídico que inúmeras irregularidades foram apontadas, tais como não foi publicado o termo aditivo, inexistência de edital estabelecendo as condições para a contratação, ausência de pesquisa de preço, ausência de comprovação de habilitação e capacidade técnica e econômica e a não retirada do edital, não importando o interesse em participar, entre outras. Assevera que não só o aditivo deveria ser anulado, como também o processo de dispensa de licitação, por conter várias irregularidades, e que após o término da obra, a mesma não está de acordo com o contrato original, e que a empresa contratada também agiu de má fé, quando informou que havia o maquinário necessário para o início da obra imediatamente e, ato contínuo, pede a recomposição do custo contratual em face do deslocamento. Necessário seria que o pedido de reexame fosse aprovado por essa Casa de Leis. Entretanto, como é sabido, o pedido foi rejeitado por 4 votos a 6, vindo as contas para apreciação e votação. Entende este relator que, apesar de ser recomendado pelo TSE a aprovação das contas de 2012 e recomendado pelo Ministério Público junto ao TSE sua rejeição, inclusive de providência de futuras ações junto ao Poder Judiciário, assim comungamos desse pensamento, uma vez que o reexame não obteve êxito. Diante do exposto, o parecer do relator da Comissão Permanente Única decidiu pela rejeição das contas do senhor Prefeito Municipal Humberto Luiz Teixeira, exercício 2012, diante das irregularidades apontadas, bem como as irregularidades apontadas no parecer da Advocacia Geral da União sobre o termo de compromisso 49/2012 e Ministério Público junto ao TSE-SC. Acompanha o voto do relator o presidente desta comissão, sendo a pedido do membro, o vereador Oscar Francisco Pedroso, deliberação em plenário. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 13 de outubro de 2014, Antônio Luiz Beduschi, presidente, e Leandro Resch, relator. Em única discussão, o decreto legislativo número 01/2014 da Comissão Única de Legislação e Justiça. Senhor presidente, Pois não, vereador. senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, senhores internautas, a comissão tinha feito um pedido de reexame, até para que, como já foi comentado na sessão própria, que teria que haver alguns deslindes em relação a esse contrato da praia, do que realmente aconteceu. Quando se pediu essa reapreciação, ninguém foi aqui, está pensando em caçar bruxa, ou que na passada já votou de um jeito ou votou de outro, e sim que o povo de Pissarros merecia um esclarecimento um pouco mais aprofundado em razão dessa situação, e que deixasse de pairar qualquer dúvida em razão a qualquer irregularidade, basicamente sobre esse termo do contrato 049, que foi o contrato da praia. Como esse nosso pedido de reexame não foi aceito pela maioria dos vereadores, a comissão entende por uma questão de coerência, e vindo em acompanhar o parecer do Ministério Público, como também o encaminhamento da AGU, Advocacia Geral da União, no sentido que as irregularidades apontadas são graves, que deveriam ser mais aprofundadas, e esse reexame teria que ser feito, sido necessário. Como não ocorreu, por questão de coerência, a comissão entende, até por uma questão de partido político, a gente sabe qual vai ser o resultado, e também aqui não estamos aqui para
nada mais do que fazer um juízo de valor, mesmo porque esse julgamento é um julgamento administrativo. Caberá futuramente, se for necessário, e assim entender necessário, o Ministério Público tomar as medidas cabíveis e dando amplo direito de defesa de áudio e bem. Nós estamos aqui julgando. O que nós pensamos é que deveria ter havido um esclarecimento muito mais aprofundado em relação a ter os déficits orçamentários, que nada mais é do que empenhar alguma coisa, deixa de dizer que tem e depois não ter. E principalmente em relação a esse contrato da praia, que foi muito discutido, foi discutido, o prefeito anulou o termo aditivo quando dava a redução da quantidade de areia, e juntando isso aí, um pedido junto à Defesa Civil, que foi para a Advocacia Geral da União, ela disse que não só o termo aditivo deveria ter sido anulado, como também todo o processo licitatório deveria ter sido anulado. Logicamente, o prefeito não ia fazer isso, entrando numa gestão, quase 70% da obra concluída em tese, e não poderia até parar uma obra no meio do caminho. Ficou por fazer alguns levantamentos em relação à quantidade de areia colocada, coisa que não seria mais possível, até a areia se desloca, alguma coisa o mar coloca, outra coisa o mar tira. Mas, basicamente, quero que os meus pares, senhores vereadores, entendam que essa comissão não está aqui, ela só está aqui cumprindo a função dela, que é legislar e fiscalizar. E fiscalizar também quer dizer o seguinte, que quando entende que há dúvida em relação às contas do seu prefeito municipal, que há dúvida que do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deixou passar e não se aprofundou nesse termo de compromisso 049, que deveria ter sido feito agora, porque eu penso assim, quem está sendo julgado as contas do prefeito municipal, ele, o próprio prefeito, até o próprio partido, por uma questão de coerência que eu acredito até na própria lisura, deveria ser colocado em reconsideração esse pedido, ter uma análise mais profunda para técnicos especializados, que não é o nosso caso, não é o caso aqui, muito menos desse presidente dessa comissão, para ser analisado profundamente, e todas as dúvidas que pairam sobre esse contrato, esse termo de compromisso 049, deveriam ser dirimidos. E assim dizer o seguinte, quem tem razão ou quem não tem razão. Se é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que diz que é pela aprovação. Se é o Ministério Público, pela rejeição. Ou se é a Advocacia Geral da União, que diz que esse contrato não deveria ter sido, não só o termo aditivo, mas como em todo o processo licitatório, deveria ter sido anulado. Claro que não é possível, como já falei, porque 70% da obra já tinha sido concluída. Mas, entendo que a função principal dessa casa, que é legislar e fiscalizar, seja quem quer que seja. Lamento que o pedido anterior não tenha sido apreciado por essa casa para reapreciação, então nada mais seria justo ser coerente com o nosso próprio requerimento anterior e pedindo a rejeição das contas em razão, basicamente, desse processo 049. Nem vou comentar os outros débitos da lei, que é um pouco mais complexa essa matéria. Se o tribunal entendeu, mesmo com todas essas situações, déficit orçamentário, recomendando a aprovação, mas entende que o termo de compromisso 049 não tinha sido apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e merecia ter sido apreciado. Então, a comissão entende, acompanha o voto do relator no sentido da rejeição das contas do senhor prefeito municipal, exercício 2012, e deixamos a nossa consciência tranquila em relação a isso, cumprindo nosso papel realmente, que é legislar e fiscalizar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém quer discutir? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa, senhoras e senhores aqui presentes e pessoas que nos assistem via internet. Pelo que eu pude perceber, que o que embasa, né, o que fundamenta esse pedido de rejeição das contas, o parecer do Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado e o relatório da CGU. É isso. AGU. Mas eu quero dizer, antes de entrar nesses detalhes, que a rejeição das contas do agente político, do prefeito, no caso, ela não tem só repercussão administrativa. E ela tem o que muitos buscam, né, com o pedido de rejeição, é essa repercussão política. E a inelegibilidade é uma das repercussões que estão lá com relação à rejeição das contas. E muitas vezes o julgamento é político, muitas vezes a apresentação de um pedido de rejeição das contas é político, né? Não estou dizendo que esse é o caso, mas tem essa repercussão política. E eu quero dizer, com relação ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado,
E aí eu falo sobre a competência funcional do Ministério Público, porque ele tem a competência de exarar um parecer, né, que ele é opinativo, que não tem poder para decidir, porque quem decide são os conselheiros. E a competência funcional é menos ainda porque o Ministério Público, lá do Tribunal de Contas, não tem a competência de deflagrar uma ação penal contra o ex-prefeito ou prefeito. E daí recomenda que se encaminhe o relatório, cópia do processo ao Ministério Público Estadual, porque aí a competência já não é dele. E o que me chama a atenção, né, o parecer da comissão, na verdade o parecer não da comissão, porque o vereador Oscar não assina, não concorda com o parecer, mas do relator, vereador Leandro, e do presidente vereador Antônio Beduschi, e o vereador Leandro, bem assistido pelo vereador presidente, né, da comissão, ele vem repetindo toda a argumentação do Ministério Público, aponta todas aquelas irregularidades vistas pelo Ministério Público, e o que me chama a atenção é que o relatório, o parecer do Ministério Público, convence o vereador Antônio Beduschi, convence o vereador Leandro, mas esse mesmo relatório não convenceu o conselheiro presidente Salomão Ribas Júnior, que foi pela aprovação, não convenceu o Ministério Público do Estado, lá do Tribunal de Contas, não convenceu o conselheiro Luiz Roberto Herbert, não convenceu também o César Filomeno Fontes, todas pessoas conhecidas, né? Wilson Rogério Vandal, Hermeneus de Nadal, Júlio Garcia, Kleber Muniz Gavi. Ou seja, o Ministério Público não convenceu nenhum conselheiro lá no Tribunal de Contas do Estado, mas convenceu 2 vereadores aqui da Câmara Municipal de Balneário Pissarras. Então, parte, vereador. Só eu concluir para não perder o raciocínio, por gentileza. Então, eu não posso me posicionar, e jamais vou me posicionar, contrário a uma análise técnica do Tribunal de Contas, por diversos conselheiros, né? Nós temos, de um lado, um parecer de uma pessoa que representa o Ministério Público, com todo o respeito que deve ser dado ao Ministério Público do Tribunal de Contas, e, de outro lado, vários conselheiros, né? Analisando mais a equipe técnica ainda do Tribunal de Contas do Estado. Então, isso não pode me convencer, até porque passou por uma discussão lá no Tribunal, amplamente discutido e foi aprovado, as contas foram aprovadas, quer dizer, a recomendação essa questão do déficit orçamentário, isso aconteceu também nas contas do prefeito Leonel lá de 2008, que foi levantado um déficit orçamentário de 1.811.407, mas que também ele foi parcialmente absorvido porque tinha um superávit de 1.187.000. Mas ainda ficou um déficit lá em 2008 de R$ 623.871.000, déficit orçamentário nas contas de 2008, do prefeito Leonel à época. E mesmo assim, eu acho que nós aprovamos em 2010 as contas do prefeito, sem qualquer discussão com relação a esse déficit, porque até o tribunal, até tem um pré-julgado aqui do pleno. Só avisando os vereadores que nós temos só mais 5 minutos. Do tribunal pleno, dizendo que há a possibilidade de deixar dívidas de um mandato para outro, no final de um mandato, eu tenho aqui, desde que tenha recursos de convênio. No caso aqui, o recurso era da União, o negócio da aterro aí da praia. Ou seja, tinha previsão de entrada desse recurso, que tinha um convênio com a União. Então, vai facilitar. Só para concluir lá, agora fazendo análise desse déficit, porque muito se falou em déficit orçamentário da ordem de 8.287.476.000. Mas também há um superávit de 4.995.000, nessas contas que nós estamos analisando hoje, de 2012. Ou seja, o déficit é de 3 milhões, não de 8 milhões e tanto. Né? E que havia já o recurso para entrar para o município para fazer o pagamento desse valor. Só me permite, para facilitar. Pois não.
Basicamente, aquele requerimento e o parecer, como eu falei anteriormente, isso é questão de contabilidade, déficit, mas é ilegal. Mas esquece isso. Vamos partir, o que nos fez realmente a pedir a rejeição das contas foi em razão do requerimento, em razão do termo do convênio 049, onde ficou basicamente claro em relação ao contrato da praia, que o Tribunal do Constitucional de Santa Catarina não analisou profundamente, foi analisado pela AGU. O que nós pedimos naquele momento foi que voltasse as contas com o parceiro da AGU, que fosse analisado mais profundamente o contrato da praia. Basicamente, isso aqui nós passamos, que não seria injusto até não ter colocado isso aí no nosso parecer, mas o que basicamente interferiu foi isso. Não passou, é lógico que não tem como. Basicamente, porque nós não temos esse conhecimento. Então, se a AGU tem e o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem, então basicamente teria que ser realmente analisado novamente esse termo, basicamente o termo 049 por conta da praia. Basicamente isso. Eu entendo. Eu só quero repetir o que eu já falei na sessão passada, quando foi apreciado o pedido de reanálise das contas, sem qualquer juízo de valor, emitir qualquer juízo de valor, porque eu analisei duas questões do governo, da administração anterior do prefeito Leonel, em que também houve um levantamento da Controladoria Geral da União, com relação ao MOLE, e também com o contrato da Reciclo, que o Tribunal de Contas também apontou algumas irregularidades também lá no MOLE. E mesmo assim, nós não tomamos por base esses relatórios. Até porque, até hoje, eu não desconheço qualquer condenação do prefeito Leonel com relação ao outro mandato, com essa questão do contrato da Recicle e com relação ao MOLE. E isso não foi levado em consideração nas análises feitas naquelas contas que passaram por essa casa e não foi levado em consideração por mim, pelos vereadores, e também, vejo até por uma questão de coerência, eu não posso levar em conta um relatório que está sendo feito, um levantamento que ainda não se tem uma decisão final do que realmente aconteceu. A administração atual deve tomar suas providências, claro que sim, mas isso, eu não posso tomar isso como base para uma rejeição das contas. E sempre me posicionei nesse sentido, de que se o Tribunal de Contas, analisando as contas do prefeito, vai pela aprovação, não tenho eu conhecimento técnico, até porque não conheço o processo das contas, para ir contrário ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que estão batendo muito nessa arrumação da praia. Quer dizer, a praia está feita, a empresa está esperando o pagamento, que não recebeu ainda. O Tribunal de Contas não julgou o que não foi pago. Quer dizer, não houve desvio nenhum de nada. Fala-se em déficit, parece que o prefeito está devendo. O que houve foi um levantamento, uma provocação da atual administração nesse convênio da praia, que cancelou o convênio em Brasília, cancelou o empenho, só que ele não cancelou a obra, deixou a empresa tocar. E, ao contrário, exigiu que a empresa botasse mais areia. Quer dizer, se contradiz já aí no momento, porque tudo que acontecer com esse recurso lá em Brasília vai depender da atual administração. Cancelar o convênio da recuperação da praia, isso é um absurdo. Agora ele tem que mandar outro ofício cancelando aquele ofício que ele mandou cancelar o convênio, para poder ter o dinheiro para pagar a empresa. E aí tem uma eleição aí. Tem um segundo turno da eleição. Se a atual presidente perde, como é que vai ficar esse convênio lá? A prefeitura vai ter esse dinheiro para pagar a empresa? O serviço vai ter que pagar. A obra vai ter que pagar. Então, agora estão arrumando coisa aí da administração anterior. Eu acho que até conta que o tribunal mandou rejeitar foi aprovada aqui no município. E até em município vizinho. Imagina a gente ir contra uma decisão do Tribunal de Contas. São incompetentes para isso, então? Ter que reanalisar ou mandar outra
outro órgão analisar as contas ou uma licitação de uma obra que está aí feita e bem feita? Eu acho que os vereadores têm que entender que isso é mais uma jogada política do que administrativa, que não houve perda nenhuma para o município quanto a esse déficit que está aí. Tem perda sim, se não conseguir reverter o negócio do empenho em Brasília. Aí sim, aí vai ter déficit para o município, porque aí nós vamos perder um recurso que está lá para a recuperação da praia, que já devia ter pago para a empresa, que isso corre juros e correção. E todas as contas que veio para essa casa, eu acho que foi aprovada. Mais uma coisa, e diz bem claro no pé julgado aqui, descumprimento do artigo 42 da Lei deve ser caracterizado em relação ao momento que foi contraída as obrigações de despesa. Pode ficar descaracterizada a afronta à lei de responsabilidade fiscal se na data em que a obrigação das despesas foi contraída havia convênio assinado. Isso é um pré-julgado e está aqui, tinha um convênio assinado e infelizmente essa administração não sei o que quer fazer com isso. E a responsabilidade de pagar a empresa vai ser dessa administração, não vai ser da administração de 2012. E, pelo menos agora, no meu entender, eu estou fiscalizando no momento agora. No momento passado, se teve questão, não foi nada levantado. Está sendo levantado agora, 2014. Final de 2014. Então, nós tivemos bastante tempo para analisar isso. E agora está se levantando uma coisa de 2012, 2 anos após. Então, eu sou totalmente contrário a esse parecer da comissão e peço aos seus vereadores que também sejam contrários. Obrigado. Senhor presidente, foi estranho porque todos os documentos que foram remetidos à União, nenhum foi cancelado o convênio. O que houve foi cancelado foi o aditivo. O aditivo, como também se pronunciou o presidente da comissão, que num passo de mágica, questão aí de 15 dias, o executivo e a empresa que foram, e a empresa que foi contratada, verificou que a draga não estava aqui por perto, acarretando uns custozinhos aí pequenos, coisinha de... O presidente pode me avivar aí a minha memória. Qual foi o volume? Perto de 160 mil metros cúbicos de areia. Uma coisinha significativa. Então isso é que acarretou esse problema todo. E eu estive, coincidentemente, com fiscais da Controladoria Geral da União. Escutei muito claro que o prefeito tinha até que cancelar todo o contrato. Ele só fez o aditivo. E que nós temos que pagar isso, nós já estamos acostumados. Ao outro aterro, quem pagou fomos nós, concluímos nós. Então já estamos acostumados, não é nada demais. Quando se fez um aterro emergencial, foi dito que nós não fizemos nada. Nem as fotos comprovam aquilo. O mole não tínhamos feito. Impressionante, né? Coisa viva. Então, esse aqui foi os principais itens que foram alencados. Não eu, né? Soar um movimento geral
eu não sei quando é que vai eclodir, com relação ao Tribunal de Contas. Eles são estritamente políticos. Os pareceres dados por profissionais deles, eles esquecem. Eu já vi aqui. Simplesmente ignoram. E todos os conselheiros são políticos. O parecer que veio com restrições foi técnico, irrefutáveis. Está bem claro, eu li bem. Não vai de cada um. Se achar que parecer político é o suprassumo dos pareceres, ou parecer técnico, aquele que diz que 2 mais 2 são 4, e não 5 e nem 3. É aquilo que o vereador Antônio Biduschi, o vereador Maurício, sabe muito bem no direito. Depende do lado que eu estou. Eu tenho uma causa, se eu der para o Antônio Biduschi, ele me defende de um jeito. E o Maurício, se for contra, vai contracenar. Se inverter, é o contrário. Já inverte a situação. Porque isso é posicionamentos, isso não é técnico, não é 2 mais 2 são 4. Então, o parecer técnico, eu estranho isso quando é bem fundamentado, substanciado, e o tribunal desconhece. É político, como a Câmara também é político. Aqui, cada um vai pelo seu entendimento. Não somos obrigados, né, vereador GG? Isso vai conforme o seu entendimento. Não há como ignorar essas denúncias. Denúncia não, esse parecer. Mas quem tem mais chora menos. E isso não tem o que nós podemos fazer. Cada um votar com aquilo que entende e estamos conversados. Obrigado, presidente. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente. Bem rápido, que seja para... Rapidinho. Tem esse decreto 1 de 2014, da vossa autoria, que pede para aprovação. Minha não. Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário de Pisares. Da comissão ali. Não. O Ah, anterior fica aprovado quando a Prefeitura de Balneário de Pisares é um decreto de sua autoria do dia, e me estranhou também, é dia 19 de agosto, e o carimbo aqui é do dia 15 de agosto. Esse está pedindo para aprovação, e é um decreto do senhor. E agora me estranhou esse decreto do presidente da comissão. Desconsidera? Você é para ir para a comissão? Esse ali? Não. Eu dei o parecer do tribunal ali, tá? A despesa do... claro que Baseado no parecer. baseado no parecer. Mas agora o que está em discussão, vereador, é o decreto da comissão. Vamos Esse ter aqui aquele ali, senão eu vou ter descarece. que encerrar Então, a discussão. esse aqui Não, vai não valer tem o da validade. comissão. Não. Obrigado. Senhor presidente, só rapidinho, eu queria perguntar ao vereador Nico e ao vereador Leandro, que eles fizeram o decreto, se a dúvida que o prefeito anterior roubou, tirou dinheiro público, ele usou para ele algo dessa natureza? Vereador Chicão, quem somos nós emitir juízo de valor? O que nós pedimos era repreciação em razão do parecer da AGU. Então, vereador Nico, assim, eu Porque vejo assim... o Tribunal de Contas, ele não fez essa apreciação. O que nós pedimos foi apreciação em razão do termo do Convênio 049, que diz que o termo aditivo foi muito bem anulado, como também diz que o processo licitatório deveria ser anulado, que não foi. Nada mais que isso. Para emitir esse juízo de valor que o senhor está dizendo, era para todas as contas ter ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e ter voltado com análise dessa situação. Nada mais que isso, vereador. Então, vereador, assim, ó, você já pensou se o prefeito não tivesse feito a praia? Fez 2 vezes, 98 e 2012, né? Foi maravilhoso, fez a praia. Hoje, o que mais prejudica algumas pessoas aqui é o ciúme que tem do Humberto.
Eu vejo pessoas aqui que na sessão, ele não consegue passar sem falar o nome do ex-prefeito. Poxa, por que não se abraça a ele e peça? Porque assim, ó, eu acho que é feio. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu quero que passe longe de mim, eu não quero falar da pessoa. Aqui não. Tem um vereador que fala toda a sessão do prefeito anterior. Toda a sessão do prefeito anterior. É ciúme? Deve ser ciúme. Estamos discutindo outro assunto, vereador. Eu estou falando do decreto. Eu só quero dizer assim, se a praia não tivesse feita, Nós estamos falando do decreto. se a praia não tivesse feita, talvez fosse melhor. Não estava dando esse problema. Tivesse comida a avenida da praia, calçadão. Espero que não seja uma pessoa... E quero dizer o seguinte, vereador Nico, não lhe dei a palavra, estou usando, quero dizer que sou também contra o decreto da comissão. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, vou passar a votação. Quem votar sim, vota a favor do decreto e pela rejeição das contas de 2012. Vai ser votação nominal. Quem votar não, vota contrário ao decreto e pela aprovação das contas de 2012. Entendido? Alguma dúvida? Não aprova as contas. Não, derruba o decreto, Não o decreto. E aprova as contas. Tá? Vereador Antônio Luiz Beduschi. Sim. Vereador Francisco Corradini. Não. Vereador Gersino Medeiros. Não. Vereador Ivo Álvaro Flait. Sim. Vereador Júlio César Teixeira. Não. Vereador Leandro. Sim. Vereadora Marli Dulcinea da Silva Santana. Sim. Vereador Maurício Cash. Não. Vereador Oscar Francisco Pedroso. Não. Vereador Oswaldo se encontra ausente por motivo de saúde. Vereador Sérgio Luiz da Maia, sim. Deu empate aqui. Precisa de 8 votos, né, presidente? Daí tem a maioria. 2/3. 2/3. Ele foi rejeitado o decreto e aprovado as contas de 2012. Em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão para abrir a próxima. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura. Solicito a leitura da ata da 29ª sessão ordinária realizada no dia 7/10 de 2014. Presidente, pelo passar do tempo, pelo excesso de matéria, eu peço a dispensa da leitura da ata. Está dispensada para a próxima sessão, será feita a leitura e votação. Solicito a leitura expediente da ordem do dia. Projeto de Lei número 41/2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder premiação aos vencedores do concurso fotográfico Revela Pissarras, a ser realizado na exposição de 21 de outubro a 28 de novembro de 2014 em Balneário Pissarras e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder premiação aos ganhadores do concurso fotográfico Revela Pissarras, a ser realizado na exposição de 21 de outubro a 28 de novembro de 2014 em Balneário Pissarras. Parágrafo 1º. A premiação será concedida considerando a seguinte distribuição. Primeiro lugar, R$1.000. Segundo lugar, R$700. Terceiro lugar, R$300. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas por dotação própria do orçamento em vigor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 3 de outubro de 2014. Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 42/2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao edital número 001/2014 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICAP de Balneário Pissarras e da outras providências.
Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos a entidades sem fins lucrativos que desenvolvem programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, previstas no artigo 90, assim como aqueles correspondentes às medidas previstas no artigo 101, 112 e 129 da Lei Federal nº 8.069/90, em consonância com a Lei Municipal nº 422, de 26 de setembro de 2014, e em conformidade com o previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, em cota única, conforme segue. Entidade: APP Centro de Educação Infantil Cinderela. Nome do projeto: Aprender Brincando. Valor: R$ 5.000. APP Centro de Educação Infantil Pinóquio. Brinquedoteca Móvel O Brincar Interativo, R$ 5.000. Associação Assistencial Perpétuo Socorro, Meninas Bordadeiras, R$ 5.000. Associação Caminhar Juntos, Oficinas de Yoga, um equilíbrio para o corpo e a mente, R$ 5.000. Associação Terapêutica Sítio Caminho Novo. Turma da Tia Bilica no combate às drogas, R$ 5.000. Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. 4ª Mostra de Teatro Escolar de Balneário Pissarras, R$ 5.000. Instituto Arxo. Valores para crescer, R$ 5.000. Artigo 2º. As despesas correntes desta lei ocorrerão por conta do orçamento municipal vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 3 de outubro de 2014, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passo à comissão o projeto de lei complementar 41/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder premiação aos vencedores do concurso fotográfico Revela Pissarras, a ser realizado na exposição de 21 de outubro a 28 de novembro de 2014 em Balneário Pissarras e da outras providências. Passo à comissão o projeto de lei complementar número 42/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao edital número 001/2014 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICAP, de Balneário Pissarras e da outras providências. Em segunda discussão e em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 34/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras para o exercício 2015 e da outras providências, com a emenda modificativa. Em segunda discussão. Vai discutir, vereador? Senhor presidente, é só... Aqui nos anexos, a gente tem previsão para o orçamento do ano que vem e também tem um relatório sobre o projeto de execução e a executar no exercício de 2014. Esse aqui foi um saldo apurado dia 31 de julho, na metade desse ano. O previsto para ser aplicado era 24.500.000. E nesse período foram aplicados 3 milhões. Então, quer dizer, 10% do que foi previsto foi aplicado em 6 meses. Vamos ver se até o final do ano, pelo menos 50% do que foi projetado seja executado, pelo menos para esse período. E também tem aqui, e isso está aqui nos anexos, não é eu que falo ou quero prever alguma coisa, está muito claro aqui nos anexos a previsão, detalhamento de projeto de atividade e operações especiais para o exercício de 2015, está aqui. Construção do reservatório de água, R$ 1.000. Manutenção da Secretaria de Segurança Pública, 8.100. Tem mais R$ 40 mil para ponto de ônibus. Isso está aqui no relatório, não é eu que estou dizendo. Está aqui que foi enviado para nós, é o que está prevendo para o ano que vem. Então, que veja bem no que vai fazer no orçamento para o ano que vem, para não fazer o que a gente vai fazer na próxima votação.
que a suplementação, mudar de um para outro. Então, que faça um estudo bem feito, para em janeiro nós não ter que fazer suplementação já mudando o recurso de uma área para outra. Obrigado. Em segunda votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação, com emenda modificativa, o projeto de lei número 34 de 2014. Em segunda discussão e em segunda votação, o projeto de lei ordinária 38 de 2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária 38 de 2014. Em segunda discussão e em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 39 de 2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de Santa Catarina, o SESI, e da outras providências, com emenda aditiva apresentada pela comissão, incluindo o parágrafo único ao artigo 5º. Em segunda discussão. Em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação, o projeto de lei 39 de 2014. Em primeira discussão e em primeira votação, o projeto de lei número 37 de 2014, que aprova a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, revoga os dispositivos da Lei nº 278, de 27 de dezembro de 2012 e da outras providências. Senhor presidente, se me permite, eu pediria vista esse projeto. Por aqui o vereador Oscar ter pedido uma semana e não conseguiu ainda aquele encontro com o pessoal da Casan. Que se pudesse dar mais uma semana para que a gente pudesse ter um conhecimento melhor desse projeto. Se me permite vista esse projeto. Será concedido vistas. Obrigado, presidente. Nada mais havendo para a ordem do dia. Tem algum vereador inscrito? Não havendo inscritos, eu agradeço a presença de todos. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2014. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.